Então, o que nós vamos discutir em termos de eletroencefalografia, vamos comentar um pouco sobre o contexto da descoberta do eletroencefalograma, do aparelho, né, a funcionalidade dele, né, a técnica de eletroencefalografia, indicações clínicas da eletroencefalografia, e depois vamos para a segunda parte da aula, que vamos discutir um pouco sobre funções mentais, né, falar de emoção, linguagem, memória, né, e consciência, de uma forma sintética. Então, vamos para lá. Então, primeira coisa sobre a invenção da eletroencefalografia. Então, o eletroencefalograma, né, ele foi inventado por Hans Berg. Hans Berg é um alemão, né, então o Hans Berg, né, ele viveu de 1873 a 1941. Então, o Hans Berg vivia numa pequena cidade da Alemanha, né, e quando jovem ele queria ser, né, um astrofísico, por isso saiu do interior da Alemanha para Berlim para estudar matemática. E enquanto estudava matemática, para se tornar um astrônomo, ele não se adaptou bem à vida, né, moderna, né, muito desenvolvida de Berlim, então ele decidiu entrar no exército alemão. E aí no exército, né, ele teve um acidente, né, e no dia que ele teve acidente, ele era da cavalaria, ele caiu e um cavalo que vinha, né, atrás dele, né, carregando, né, os canhões, né, uma carroça com canhões, quase que ia atropelando. Se eu tivesse atropelado ele, ele teria tido um acidente muito grave. Então, nesse mesmo dia, o acidente, quase acidente aconteceu, né, durante o dia, né, e à noite, quando ele recebe, né, do comandante um telegrama que o pai dele enviou. Nesse telegrama, o pai dizia que a irmã dele tinha passado o dia inteiro, né, tendo uma sensação que o Hansberg tinha tido, né, que o irmão tinha tido um acidente muito grave. Hansberg, então, ficou muito impressionado com aquele episódio, ou seja, essa coincidência do quase acidente dele e do sentimento que a mãe tinha. Então, isso teve muito a ver com o pensamento dele. E ele acabou saindo do exército, não deu continuidade no exército, né, e foi fazer medicina e se dedicar à psiquiatria. A grande, né, interesse dele, inclusive, pela essa questão, por que que a irmã pensou uma coisa, teve um sentimento e uma coisa que quase aconteceu com ele, então era que parecia que o cérebro dos dois tinham conversado, ou seja, né, que ele tinha a telepatia. Então era exatamente isso que o Rosberg pensava. Olha, se eu tive quase um acidente, eu fiquei muito preocupado, então meu cérebro trabalhou com isso. E, né, minha irmã teve os mesmos sentimentos, talvez meu cérebro tenha se comunicado com o cérebro da minha irmã. Então, o que o Rosberg, né, vai ficar interessado é na telepatia por muito tempo. Mas ele estudando, faz medicina e vai para a psiquiatria, e é claro, isso fica, né, um pouco secundário. Mas, né, no início, né, do século XX, né, Hansberg já formado, né, e em ciência a gente faz muito isso, a gente faz a relação entre o que está acontecendo no mundo real, no mundo físico, e cria, né, uns links com as nossas ideias, com os nossos questionamentos. Então, o Hansberg queria, né, ver isso aqui, ó, como é que um cérebro pode falar para o outro? Será que isso é possível? E, seja, comunicação à distância, sem ser pela voz. E aí o que acontecia na transição, né, do século XIX para o século XX foi a descoberta do rádio. E aqui a gente tem um registro, né, da primeira, né, transmissão transatlântica do Canadá para a Inglaterra. Então aqui está o grupo transmitindo, né, lá no Canadá, né, eles fizeram a transmissão do código Morse, né, do sinal S, né, da cidade de Purdue, no Canadá, é uma distância de mais de 3.000 quilômetros, né, da Inglaterra, e o Marconi recebeu esse sinal no outro lado, né, do Atlântico. Então, olha, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma transmissão, né, por ondas eletromagnéticas de um ambiente a outro. Né? Então, exatamente hoje nós já fazemos isso com muita frequência, né? Você tem, né, aqui a transmissão, a produção do som, que é uma onda mecânica no ar, eu tenho um sistema do microfone que transmite, transfere, né, transforma essa
onda mecânica e ondas elétricas. Essa onda elétrica, eu vou ter um amplificador e o meu transmissor vai exatamente produzir, né, uma radiação eletromagnética e a distância eu posso detectar. Então, o que o Hansberg, né, então, começou a pensar foi, olha, se isso ocorre em estrutura mecânica, entre um rádio e o outro, é uma distância tão longa, né, e esse sinal não se perde ao longo, né, da transmissão, o que é que ele vai propor? Talvez o cérebro seja capaz de produzir também ondas eletromagnéticas e o cérebro, além de produzir, o outro cérebro tem a capacidade de detectar. Então, isso explicaria o que nós chamamos de telepatia. E a grande questão do Hansberg foi como é que eu posso medir, então, a atividade elétrica cerebral. Então, a partir desse questionamento, desse desejo, o Hansberg avança, né, em suas pesquisas e ele, então, vai desenvolver, né, todo o eletroencefalograma. Qual é o sistema que o Hansberg tem? Então, olha, imagine que eu tenho, né, aqui um sistema, que eu tenho um circuito elétrico, que eu vou ter exatamente aqui uma produção de energia que pode ser transmitido de uma área para outra e dessa área para essa outra área. E o que eu vou ter aqui, eu posso botar, é um sistema de medida. Então, se eu tenho aqui uma produção de energia elétrica de um lado para o outro, eu posso detectar. E se eu tiver alguma interferência elétrica aqui no cérebro, isso vai interferir. Posteriormente, o Hansberg, né, foi estudar os vários sistemas. Esse aqui é um diagrama. Esse diagrama aqui é do estudo do Hansberg. Hansberg tinha uma habilidade mecânica muito boa. E aqui é um desenho esquemático, né, do sistema. Isso aqui era como ele registrava. Isso aqui é um papel rotativo circular, né? Então, ele viu que já existia alguns sistemas que registravam outros sinais biológicos. Aqui um sistema já desenvolvido para registrar atividade de contração muscular. Aqui a contração cardíaca. Né? Aqui é para fazer contração muscular também. E aqui a atividade eletromiográfica. Até, né, que ele desenvolve, né, o seu sistema. Isso aqui é uma fotografia do aparelho montado pelo Hansberg. Então, o aparelho do Hansberg, ele fez, né, vários experimentos. Então, ele teve um desenvolvimento, né, do sistema dele pontual. Então, a primeira coisa, né, que o Hansberg fez foi aproveitar enquanto, né, era, né, um paciente, era submetido a uma neurocirurgia, ou seja, ele estava com couro cabeludo aberto, né, o crânio retirado, então ele tinha acesso direto ao cérebro do sujeito, ao córtex. Então ele colocou eletrodos no próprio córtex e percebeu que ali ele detectava variação, né, na atividade elétrica. Mas, era claro, o paciente estava sobre, né, a anestesia, né, e o Hansberg, não só o interesse dele na telepatia, mas ele achava que se eu conseguisse detectar as ondas eletromagnéticas, a atividade elétrica cerebral, eu poderia, talvez, identificar também o que a pessoa podia estar pensando, e aí ter um grande avanço nesse aspecto. E o Hansberg, então, primeiro ele fez o registro dentro do córtex, durante, né, a neurocirurgia. Posteriormente, ele desenvolveu um sistema que o indivíduo, porque o interesse dele era o indivíduo acordado, e aí o que ele fazia era, ele fazia uma anestesia local no couro cabeludo e colocava o eletrodo atravessando a pele até ter contato com a parte óssea, que é o que nós chamamos do periósteo, e deixava o eletrodo ali. E ele viu que, fazendo isso, ele conseguia fazer o registro semelhante a do paciente, né, em anestesia. Posteriormente, ele desenvolveu um sistema mais avançado ainda, que ele não precisava, né, atravessar o couro cabeludo, ele botava o eletrodo apenas no couro cabeludo, né, e isso era capaz de fazer o registro. Como o sinal ele é muito de baixa, né, amplitude, ele precisou desenvolver dentro, né, do seu sistema, que nesse grande aparelho dele aqui, um sistema que amplificasse, né, o sinal, fizesse algum fio. O aparelho do Hansberg, inclusive este aparelho aqui, quando ele foi fazer os experimentos dele, né, lá na década de 20, né, 30, né, o que ele fez, né, ele precisava, né, desligar todos os aparelhos elétricos do prédio onde ele estava,
para não detectar interferência, porque ele amplificava muito, não tinha muita qualidade do sistema de filtro. Nós estamos falando isso da década de 20, né, do século passado, ou seja, né, há mais ou menos 100 anos atrás. E o Raspberry, né, conseguiu fazer os registros. E aqui a gente tem o registro do próprio Raspberry, do laboratório dele, esse é o registro dele, e aqui eu tenho dois registros específicos. Então, o que ele fez? Então, ele colocou os registros, pediu várias situações. Então, na verdade, ele tinha um eletrodo, como vocês viram, um eletrodo mais frontal, um eletrodo mais occipital, e aí, então, ele, né, fazia aqui 3 registros. O primeiro registro é o registro do tempo. Então, isso aqui era exatamente um registro, né, mecânico. Né? Então, isso aqui era um oscilador que tinha uma oscilação em torno de 10 Hz para ele marcar o tempo, certo? Ele fazia também o registro do eletrocardiograma, né? Veja que aqui é um registro antigo, é claro, tem muito ruído, mas aqui tem um complexo QRS, né? E aqui é a onda T, a onda de repolarização, né? E o registro, né, do par de eletrodo, um colocado na região frontal e outro na região occipital aqui. E aí ele fez o registro primeiro do sujeito, pedindo que o sujeito ficasse com os olhos fechados, né, e né, em repouso, sem fazer movimento. E o que ele via é que esse registro aqui, se vocês perceberem, né, aqui, essa medida aqui, ela é semelhante a isso aqui. Então, esse aqui está em torno de 10 Hz, essa frequência aqui de oscilações é em torno de 10 Hz. Quando ele pedia para o sujeito abrir os olhos, então aqui é o registro do olho aberto, então aqui nesta fase o indivíduo está com o olho fechado, abriu o olho, e aqui veja que esta frequência agora ela é bem mais alta, a amplitude caiu bastante. Então ele chamou esse registro aqui como um registro de ondas alfas, certo? Então aqui foi ondas alfas, usando o alfabeto grego, e esses aqui de ondas betas, certo? Então, esse aqui é alfa, isso aqui é beta. Isso foi o que o Rosberg fez, né, lá no início, né, do século passado. É claro que os aparelhos, na época, muito com grandes dificuldades, né, muito, mesmo aqui o eletrocardiograma, né, que tem uma onda P, o QRS, a onda T, tudo bem, mas ainda com muito ruído. Esse sistema ele foi desenvolvido, né, então esse aqui é o típico padrão que o Raspberry fez. Então o Raspberry sempre colocava um eletrodo frontal e um eletrodo, né, occipital. E basicamente via a diferença, né, de potencial entre as duas regiões. E é claro, essa diferença ela vai ser sempre um resultado positivo ou negativo, dependendo do sentido da corrente. E na verdade, o que é que esse sinal do eletroencefalograma realmente detecta? Então, aqui eu tenho alguns padrões, né, padrões diferenciados, que aqui é o padrão alfa, detectado entre 8 e 12 Hz. Né, hoje ainda mantemos, né, o padrão, né, proposto, né, o termo proposto pelo Raspberry, então aqui é o alfa, né, baixa frequência, e alta frequência aqui beta. Nós temos, posteriormente, foi descoberto outros padrões que ocorrem em estados patológicos ou durante o sono, chamado, por exemplo, teta, de 4 a 8 Hz, e o delta, de 1 a 4 Hz. Temos também o que a gente chama de gama, que é quando é acima de 30 Hz. Mas o que é mesmo esse sinal que a gente está detectando aqui? O que é que a gente está registrando? Na verdade, o que eu tenho aqui no córtex cerebral é um conjunto de neurônios e várias sinapses. O registro, então, eu tenho aqui, olha, veja, aqui o espaço aracnoideu, a pia mater, né, a dura mater, né, a parte óssea, né, e a pele. Tudo isso aqui são isolantes. E aqui eu tenho um eletrodo. Então, esse eletrodo ele precisa ser de um material que tenha alta condução, condutibilidade alta. Geralmente, o que é que eu faço? Eu faço uma limpeza aqui nessa pele. Então, assim, eu passo, né, uma substância para retirar a gordura, porque a gordura é um isolante, né? Coloco, né, uma pasta que seja, né, altamente condutora para permitir que o eletrodo detecte. Então, o que eu vou detectar mesmo no sinal, o que mais acontece aqui, né, são os potenciais pós-sinápticos.
Então, esse sinal que nós vimos aqui é o quê? É o somatório dos potenciais pós-sinápticos excitatórios e os potenciais pós-sinápticos inibitórios. Então, a gente sabe que os potenciais pós-sinápticos, né, eles são de pequena despolarização, pós-sinápticos excitatórios, e os potenciais pós-sinápticos inibitórios são hiperpolarização. Então, se eu tiver muitos potenciais pós-sinápticos inibitórios, eu vou ter uma depressão, né, ou seja, uma onda negativa. Se eu tiver muitos potenciais pós-sinápticos excitatórios, eu vou ter, né, uma deflexão positiva, e é claro, isso vai depender da colocação do eletrodo. Então, o que a gente observa claramente, veja, que quando eu tenho uma baixa frequência, como aqui na frequência delta, de 1 a 4 Hz, o resultado final, o que é que significa isso aqui? Por que que essa amplitude dessa onda ela está elevada? Significa que eu estou tendo muitos potenciais pós-sinápticos excitatórios acontecendo simultaneamente, e aí o que eu estou detectando é o somatório desses potenciais pós-sinápticos. Nesta fase aqui, né, que eu tenho aqui negativo, eu tenho a somação, a predominância de potenciais pós-sinápticos inibitórios. Então, eu tenho somatórios de potenciais ocorrendo simultaneamente, né? Então, quando eu tenho, né, essas frequências, essas ondas de baixas frequências aqui, é porque eu tenho uma sincronização. Muitos potenciais pós-sinápticos, poucos potenciais pós-sinápticos inibitórios, muitos potenciais pós-sinápticos excitatórios, muitos potenciais pós-sinápticos inibitórios, e assim sucessivamente. É essa, né, padrão, né, de oscilação que ocorre. Quando eu tenho uma atividade como essa, beta, de alta frequência, o que é que vai acontecer? Eu vou ter muitos potenciais pós-sinápticos, mas muitos potenciais pós-sinápticos excitatórios e potenciais pós-sinápticos inibitórios acontecendo simultaneamente. Então, eu vou ter o quê? Uma subtração de um sobre o outro. Além disso, né, eu vou ter potenciais pós-sinápticos acontecendo na região mais superior, eu posso ter potenciais pós-sinápticos inibitórios acontecendo aqui na região mais inferior, né, e com isso, né, o resultado final vai ser baixa amplitude, mas com alta frequência. Então, toda vez que eu tenho uma alta frequência, a amplitude é baixa. Quando eu tenho baixa frequência, a amplitude é alta. Então, né, isso o Ransberg já foi colocando, e os outros pesquisadores, né? E isso gerou, né, a gente falar como é que é a função do eletroencefalograma. Então, eu tenho, quando eu estou em vigília, eu vou ter aqui, o exemplo seria, eu tenho aqui várias sinapses, vários neurônios, que seriam uma representação de 6 neurônios. Em vigília, como eu tenho estímulos diversos, os estímulos que vêm da região, né, visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa, do meio interno, todas as informações sensoriais estão chegando no nosso cérebro e estão ativando, só que de uma forma diferenciada. Por isso que aqui eu tenho, olha, uma onda, uma somação, né, desse neurônio, mas desse outro neurônio aqui ele está negativo. E aí o que é que eu vou ter como resultado? O somatório vai ser um padrão aqui irregular ou desincronizado quando eu estou em vigília. Quando eu estou em repouso ou em sono, eu vou ter um padrão sincronizado, porque eu não tenho o bombardeio, né, do sistema sensorial sobre, né, o córtex. Então, né, a funcionalidade ela ocorre por causa disso. Né? Professor? Sim, diga. Uma dúvida, aquela fase do sono, o REM, que chama, né, do movimento rápido dos olhos, ela está dentro daquele padrão que a gente viu ali no sono, aquele padrão do sono anteriormente, e aquele padrãozinho ali, ele compreende todo o ciclo do sono? Não, não. Nós vamos ver em detalhes mais lá na próxima aula, mas o que vai acontecer é que o sono, a tendência é quando você inicia o sono, você vai tender a ficar a atividade mais lenta, então a vigília muito rápido, e no sono vai ficando mais lenta. Mas aí aparecem, né, esses episódios de sono REM
em que a atividade cortical fica desincronizada, semelhante, né, à vigília. Sim, certo. Certo? Mas só que não é, desincronizada decorrente do estímulo sensorial, mas sim decorrente de ativação endógena, né, do próprio tronco cerebral. Então, aqui o que é que eu tenho? Numa condição como essa, eu vou ter o meu ambiente, né, que eu vou ter estimular o sistema sensorial, que vai gerar, então, vai fazer a transdução desse sinal ambiente, né, em sinal neural, que vai até o tálamo e do tálamo para o córtex. Né? Então, quando eu estou com o olho aberto, o que é que ocorre? Eu tenho muita atividade neural, né, decorrente, que eu tenho aqui atividade visual, né, detectada pela retina, vai para o tálamo, do tálamo, né, que é o núcleo geniculado lateral, vai para o córtex, desincroniza o córtex aqui. Então, essa atividade aqui, desincronizada e alta, ele é decorrente de um efeito externo, é a luz que está ativando a retina, que ativa o tálamo, que ativa o córtex. Mas o que que ocorre, né, quando, né, eu fecho os olhos? Então, ao fechar os olhos, essa atividade diminui ou fica ausente. Então, esse padrão aqui, que é um padrão que a gente chama de ondas alfas, que vai ocorrer na parte posterior do córtex, ou seja, no córtex occipital, ela é decorrente exclusivamente desse circuito aqui, tálamo-córtex. Porque, como eu estou, né, com os olhos fechados, eu não tenho estimulação talâmica. Então, eu tenho uma atividade neural, né, essa atividade aqui, ela é gerada internamente no próprio córtex. Ok? E aí, é claro, quando eu estou em vigília, né, o que que eu tenho? Eu tenho os estímulos sensoriais que vão para o tálamo para o córtex, desincroniza. Também parte do estímulo sensorial vai para o hipotálamo, né, nós vimos lá os circuitos, né, neurais, eu tenho um circuito de histamina, de oroxina, que ativam o córtex. E eu tenho os circuitos do tronco cerebral, que é o sistema ativador reticular ascendente, que inclusive funciona independente da sensibilidade, que é o circuito de acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, todos ativam o córtex, promovendo a desincronização. Então, quando eu faço um registro do eletroencefalograma, que cada registro desse é um canal, né, então esses canais eles são representados, né, pela letra, né, que é o F3, A2, o F é a localização, né, então é frontal, 3 significa que é do lado esquerdo, quando é ímpar, é lado esquerdo, e o A, né, que é a aurícula da orelha, que é essa posição aqui da orelha, nós chamamos da região auricular. Então, coloquei um eletrodo aqui, né, no meu corpo, na região que corresponde ao frontal, por isso que eu digo F3, e o A2, porque é aqui. Então, o lobo da orelha eu considero como, né, 1.0, sem interferência elétrica do cérebro. Então, eu estou vendo a diferença de potencial daqui para cá. E aí eu faço esse registro. Aqui, frontal, o F4 é do lado direito, C3 na região central, C4 na região central, O occipital, né, O2 do lado direito. E aqui, atividade dos olhos. Então, este, né, é um padrão de um eletroencefalograma, né, normal, de vários eletrodos. Esses eletrodos aqui, a gente sempre segue essa sequência. Aqui é as regiões, né, frontais, centrais, parietais, frontais, centrais, parietais, e aqui são as regiões occipitais. Então, o que que a gente vê? Essa primeira parte aqui, a gente tem atividade com o olho fechado. Então, a gente vê basicamente aqui a onda alfa predominante aqui na região occipital. Tá? Aí o indivíduo abre o olho, desincroniza, o indivíduo fecha o olho, sincroniza, abre o olho, desincroniza, fecha o olho, desincroniza e etc. Né? Então, vejam a importância, né, que você tem um padrão. Então, esse aqui é o padrão gerado externo e esse é o padrão gerado endogenamente. A técnica do eletroencefalograma, né, ela é definida e hoje a gente tem internacionalmente o que a gente chama o sistema 10-20. Os 10-20 é para a gente poder fazer a localização, né, dos eletrodos em que eles tenham, né, uma propriedade mais ou menos de fazer um registro de áreas específicas do cérebro, independente do tamanho da cabeça, né, e do formato da cabeça. O mais importante é a gente seguir essa distribuição 10-20. Então, o que a gente faz primeiro é fazer uma marcação aqui dessa região aqui, que eu vou chamar aqui do násion,
né? Então, eu vou marcar aqui essa região. Então, eu marco, eu pego lá uma caneta, né, um hidrocor e marco essa região. Eu vou com a posição aqui e veja que bem no fundo da minha cabeça, aqui na parte posterior, a gente vê um calombinho, que eu chamo de ínion, né? Então, está aqui. Então, aqui é o naso, a parte anterior e a parte posterior. Então, eu faço uma medida dessa região toda. Então, eu pego aqui uma fita métrica e passo daqui para cá. Quando eu faço essa medida, eu pego a metade, né, eu vou chamar de CZ. Então, pegando isso bem pelo meio. Então, olha, veja, os eletrodos, eles vão ter, né, uma letra e um índice, uma letra maiúscula e um índice. Esse índice pode ser um número ou pode ser a letra Z. Então, quando eu digo aqui, ó, eu marquei aqui o násio, né, o ínion, e fiz uma medida daqui para cá. No meio, que é essa medida aqui, eu vou marcar o eletrodo chamado CZ. Então, o que eu vou fazer, né, é exatamente uma diferença de um para o outro. Olha, do C para o P, que é o parietal, certo? Ele vai ter 20%. 20% de quê? 20% de toda essa distância aqui. Então, imagine, se essa distância aqui fosse, por exemplo, né, 1 metro, né, essa distância aqui seria, né, 20 centímetros. É claro que essa distância nunca é 1 metro, ela dá em torno de 40, 50, por aí. Tá? Então, essa distância daqui para cá, se eu marquei aqui, pegando a linha, eu digo que daqui para cá eu tenho 20, né, por cento dessa distância total. Depois, olha, dessa que eu marquei aqui o PZ, né, tá aqui, eu vou marcar o OZ. Onde é que vai ser o OZ? Vai ser uma distância de 20% dessa posição aqui, né, que é entre, né, o parietal e o occipital. E o occipital para o ânio é 10%. Então, veja que daqui para cá eu tenho 50%. Do mesmo jeito, aqui eu tenho ó, CZ para o FZ, certo? O FZ está aqui, é 20%. Depois, ó, do FZ, eu vou lá para o FP1, o FP, né, ou FP1, o FP2. O FP, esse aqui, o FZ, que é o central, ou seja, o mediano aqui, frontal, e o FP vai representar o registro do pré-frontal. E do FP aqui para a região do ânio é 10%. Do mesmo jeito, a gente faz isso lateralmente. Ó, dessa região aqui, que é aqui do ânio, para cá, né, eu vou ter 10%. Então, 10%, né, eu vou marcar o OZ. Eu faço 20%, eu vou marcar aqui o T, que é o temporal. Vou marcar aqui o outro temporal. Né, vou marcar aqui o outro occipital. Então, essa distância daqui para cá, olha, daqui para cá, eu sei que daqui para cá é o quê? 20%. Daqui para cá também 20%, né? E daqui até o auricular, 10%. Né? Então, aqui eu tenho, né, que aqui, na verdade, é o pontinho aqui dessa região aqui, quando eu tenho aqui a minha, aqui é o auricular, aqui é a orelha, então nessa posição aqui é a posição 0, né? Então, daqui para cá, para o temporal, esse aqui está 3, porque, né, é a região, né, que eu tenho, né, a esquerda. Né? Então, daqui para cá, 10%, daqui para cá, né, eu vou ter, né, uma diferença, né, de 20%, né, para o C3 e do C3 para o CZ mais 20%. Aí do T3, né, para o temporal, né, aí eu vou ter 20%, né, que é o temporal 5, aqui do T3 para o frontal 7, eu vou ter aqui 20%, do frontal 7 para o frontal 3 eu tenho 20%. Então, com isso tudo, eu consigo fazer os padrões semelhantes em qualquer lugar do mundo. E o que eu vou ver, né, nos registros é exatamente, né, a avaliação disso. Então, aqui no caso, né, é o padrão clínico que a gente usa. Né, mas a gente pode fazer um detalhamento, que é o que a gente chama do sistema 10-20 ampliado. Então, aqui, né, eu posso ter, né, uma quantidade menor de eletrodos. Aqui eu tenho uma grande quantidade, né, de eletrodos, posso ter até 120, né, eletrodos. Geralmente, esses tipos de registro aqui são utilizados em pesquisa,
ou eles são utilizados, né, também para você fazer mapeamento, né, para ter uma localização boa. Porque, na verdade, o eletroencefalograma ele tem uma ótima, uma grande resolução temporal, porém, a resolução espacial do eletroencefalograma, né, ela é muito pobre. Então, às vezes, você precisa usar múltiplos eletrodos para tentar fazer uma resolução, né, espacial mais adequada. Mas melhores técnicas para fazer resolução, para estudo de resolução espacial, são as técnicas de imagem. Então, quando você está fazendo um eletroencefalograma, né, a gente vai preparar, né, o sujeito. Então, a gente sugere o sujeito ele não deve comer ou beber nada com cafeína antes, 8 horas antes, para não ter uma hiperativação. Dormir bem, porque se o indivíduo estiver sonolento, né, ele vai ter um padrão de atividade mais lento. Né, comer normalmente, porque quando você tem baixos níveis de glicose, você tem uma diminuição e uma, né, a lentificação do sinal. Né, informar sempre se você usa algum medicamento, principalmente de ação do sistema nervoso central, porque pode alterar, né, o registro, né, pedir que o indivíduo lave o cabelo, mas sem usar condicionador ou qualquer produtos, né, que possam, né, provocar, né, alteração. Se o indivíduo, né, também estiver usando alguma coisa de cola no cabelo, alguma coisa específica, ele tem que retirar. Né. O eletroencefalograma... Diga. E o bom também é bom lavar o cabelo 2 vezes antes de fazer EG. Isso. Só com shampoo, nada de creme. Nada de creme, nada que deixe seu cabelo oleoso. É justamente para desengordurar, né? Exatamente. Isso. Porque dificulta também a fixação do eletrodo. E a gordura, é claro, ela é sempre, né, tem um elemento, né, que dificulta a condução, né? Então, o eletroencefalograma, ele tem muitas aplicações clínicas ainda hoje, né? Ele é bastante utilizado na epilepsia, então, para você fazer o diagnóstico de epilepsia, né, o tipo de epilepsia, você usa, né, o eletroencefalograma, né, distúrbios, né, de desenvolvimento, de aprendizagem. Existem, inclusive, alguns padrões, né, alguns estudos mostrando que existe uma diferença, né, que alguns autores propõem como marcadores biológicos do autismo, né, síndrome de Asperger, e indivíduos, né, sem as duas coisas, ou seja, indivíduo controle, né, tem recentemente, inclusive, um estudo feito, né, com a classificação por inteligência artificial dos dados da EEG, conseguindo fazer clusters separados, sujeitos que têm autismo, né, as crianças com autismo, a criança com síndrome de Asperger, né, e indivíduos, né, controle. E indivíduos também com déficit de aprendizagem, geralmente também é importante você fazer um eletroencefalograma para você avaliar se não tem nenhuma alteração na mudança de atividade cerebral. Quando tem tumores, também é importante, né, trauma cranianos, para ver se você não tem uma diminuição da atividade, as encefalopatias, né, eu posso ter encefalopatia em decorrência de substância química, ou encefalopatia hepática, e é possível você conseguir fazer algumas diferenças. No acidente vascular cerebral, é importante a gente poder também fazer uma avaliação do grau de lesão. Nos distúrbios do sono, nós vamos ver na próxima aula o quanto que o eletroencefalograma é importante, e, é claro, né, na morte cerebral. Então, para fazer transplante, você, retirada de um órgão, de um sujeito que você tem morte cerebral, você precisa fazer um registro de eletroencefalograma e dizer que não tem atividade cortical. Sem atividade cortical, você faz o diagnóstico de morte cerebral, né, e pode, então, retirar os órgãos. Então, o diagnóstico, né, de morte cerebral, né, para fazer o transplante, ele é obrigatório, né, na legislação internacional. Então, você precisa, inclusive, anexar ao prontuário, né, para retirada de transplante o registro da atividade elétrica cerebral ausente. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um registro de epilepsia, então aqui o conjunto de eletrodos, então aqui é o indivíduo, né, sem a crise, e aqui é o momento da crise, né, ou seja, você tem uma hiperatividade, né, neuronal, que você está registrando aqui ondas, né, de baixa frequência com espículas muito grandes, né, ou seja, você está registrando aí exatamente um foco epiléptico, aí é uma epilepsia generalizada,
que você está detectando em todos os eletrodos, você pode detectar só numa região, né? É claro que você não está fazendo o registro durante, né, a crise que o indivíduo tem. Na verdade, você coloca o sujeito e vai fazer o registro e faz algumas hiperestimulação sensorial para ver se aparece, né, os focos. Então, os estímulos, geralmente, você deixa o indivíduo deitado, está fazendo o registro, e aí pede para que ele, por exemplo, ele possa ficar soprando. Na hora que ele sopra muito, né, então isso muda, aumenta os níveis, né, de CO2 no sangue, diminui um pouco o nível de O2, então essa manobra pode, né, induzir, né, ao aparecimento, né, de alterações, né, epilépticas no córtex, sem o indivíduo ter a crise convulsiva. Também uma hiperestimulação luminosa também pode provocar o aparecimento da atividade cortical detectada, né, pelo eletroencefalograma. Então, o padrão de eletroencefalografia, né, é esse. Né, e isso é importante, né, que a gente vê a técnica como é possível. A eletroencefalografia, embora seja um exame simples, um exame barato, tal, o grande problema dela hoje é porque ela precisa, né, de ter um especialista, né, que faça e vá fazer o laudo. Ele é trabalhoso, porque demora. Tal. A questão é que na área da medicina você tem um complicador que é o custo. Então, tanto no SUS como para o serviço privado, né, o pagamento de um exame de eletroencefalografia é muito baixo. Embora eu tenha uma especialidade médica chamada neurofisiologista clínico, né, então o cara que faz o exame e dá o laudo, né, o custo que ele ganha por isso é muito baixo, então as pessoas, os próprios profissionais de saúde, não têm muito interesse, né, em se dedicar, em investir em equipamento, tal. Mas é um sistema, né, um exame, né, muito importante, e cada vez os equipamentos estão ficando mais, né, especializados, e com as novas técnicas, né, de análise automatizadas, no futuro, né, os exames, né, serão feitos por máquinas, né, de eletroencefalograma, né, e vai, né, já ter capacidade por modelos de inteligência artificial de fazer, né, hipóteses diagnósticas.